Olá, me chamo Thalita e juntamente com Anderson, Bruna, Kênia, Mariana e Thaís, iremos apresentar a Lei 2.401, de 28 de abril de 2011, que teve por finalidade a alteração na Lei Orgânica 8080, de 19 de setembro de 2090, pela inserção do capítulo 8. A Lei 2.401, criada em 28 de abril de 2011, altera a Lei Orgânica 8080, a fim de dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para isso, ela acrescentou no título 2 da Lei 8080 o capítulo 8, que trata da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. O artigo 19-M define o que significa no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, que está prevista no artigo 6 e refere à linha D do inciso 1 da Lei de 1080 de 1990, que consiste na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado, ou, na falta de protocolo, em conformidade com os dispostos no artigo 19-P. Também a oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Esse dispositivo vem reforçar que os serviços públicos de saúde devem ser prestados com certa padronização e com uma racionalização dos recursos, estabelecendo a competência específica do Poder Executivo de definir, com base nos critérios técnicos estabelecidos na própria lei, os medicamentos, produtos e procedimentos tidos como adequado ao tratamento de enfermidade. Assim, a obrigatoriedade de que sejam respeitados os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas está agora claramente prevista em lei. O artigo 19-N, para efeitos dos dispostos no artigo M, são adotadas as seguintes definições: produtos de interesse para a saúde são órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Produtos clínicos e diretrizes terapêuticas são muito mais do que simples listas de medicamentos. São definidos por lei como documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Dando continuidade, o artigo 19, letra O, estabelece que os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia, surgimento de intolerância ou reação adversa importante. No parágrafo único, em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o artigo 19-P estabelece que a dispensação será realizada a partir das relações já existentes, conforme a respectiva competência, pelos gestores federal, estadual e municipal. Portanto, a dispensação será realizada com base nas relações de medicamentos que são instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta lei e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Ou também a dispensação será realizada no âmbito de cada estado e do Distrito Federal de forma suplementar, que vai ser com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
As comissões intergestoras tripartite e bipartite são espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorre o planejamento, negociação e a implementação das políticas de saúde pública. Por fim, temos que a dispensação pode ser realizada no âmbito de cada município, de forma suplementar, que vai ser com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Verifica-se, portanto, que o legislador fez a opção por um sistema em que os medicamentos, produtos e procedimentos a serem oferecidos à população são estabelecidos previamente, afastando então, em princípio, a possibilidade de dispensação individualizada. No entanto, caso a prestação de primeira escolha se revele ineficaz, inadequada ou perigosa, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas devem indicar também alternativas. Diante dessa opção do legislador, o padrão tecnicamente tido como preferencial, ou seja, primeira escolha, deverá ser respeitado pela administração pública e pelo judiciário, apenas se justificando sua superação quando este revelar-se ineficaz, inadequado ou perigoso, e ainda assim em favor das demais alternativas previamente referidas nos protocolos e diretrizes. O artigo 19q dessa lei decreta que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC. Essa comissão ela é assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação à Saúde, o DGITS. A composição e o regimento da CONITEC, eles são definidos em regulamento e eles contarão com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Ainda no artigo 19q, está descrito que o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS levará em consideração necessariamente duas coisas. Evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objetivo do processo. E são acatadas pelo órgão competente para o registro ou autorização do uso. E 2, a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. O artigo 19R estabelece a necessidade de instauração de processo administrativo para a incorporação, a exclusão e a alteração de medicamentos, produtos ou procedimentos. O processo administrativo deverá estar em concordância com a Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. O prazo para a conclusão do processo não deverá ultrapassar 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, podendo ser prorrogado por até 90 dias, quando for necessário. O interessado no processo deverá apresentar documentos e, se cabível, amostra de produtos, com informações necessárias para o atendimento no disposto no inciso 2 do artigo 19q. A Lei 12.401 oficializou a participação da sociedade civil e, consequentemente, dos pacientes no processo de incorporação de tecnologias no sistema público de saúde do Brasil, através da realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Este artigo também prevê a realização de audiência pública antes da tomada de decisão, e se a relevância da matéria justificar o evento. O fluxo de avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no SUS encontra-se detalhado na figura ao lado. A CONITEC, que é o órgão responsável pela análise desses pedidos, recebe o pedido de incorporação e avalia a conformidade documental, analisa os estudos apresentados pelo demandante, solicita estudos e pesquisas complementares caso necessário, analisa o relatório e faz recomendação preliminar, submete parecer à consulta pública e avalia as contribuições, ratifica, retifica ou faz alguma recomendação, e envia para o secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos em Saúde, a SCTIE, que vai analisar
e vai decidir se haverá audiência pública a respeito desse processo ou não. Caso ele decida por audiência pública, a Conitec fica responsável por solicitar a audiência pública. O secretário da SCTIE avalia o relatório enviado pela Conitec, decide e publica no Diário Oficial da União. Objetivo de controle e fiscalização, o SUS, juntamente com a Anvisa, eles estabeleceram que serão vedados, em todas as esferas da gestão do SUS, o pagamento, o ressarcimento ou um reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental que não são autorizados pela Anvisa. Sendo assim, a dispensação, o pagamento ou ressarcimento ou reembolso do medicamento e produto, sendo em âmbito nacional ou internacional, sem registro da Anvisa, eles serão vedados, para assim termos um maior controle e fiscalização dessas novas tecnologias implementadas. Para que tenhamos a implementação correta dessas tecnologias juntamente com a fiscalização, o artigo 19U impõe como responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata esse capítulo, será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Essa Comissão Intergestores Tripartite foi estabelecida pelo Decreto número 7.508, que foi criado para regulamentar a Lei 8.080. Sendo assim, no artigo 4 do capítulo 2 do Decreto 7.508, dispõe que as regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulações com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, a que se refere ao inciso 1 do artigo 30, onde, complementando, no capítulo 5 do artigo 30, inciso 1º, a CIT, em âmbito nacional, vinculada ao Ministério de Saúde, ela é para efeitos administrativos e operacionais. Complementando, então, a CIT ela foi criada para obtermos um controle mais especializado das regiões de saúde, mapa de saúde e do processo de planejamento necessário para o fortalecimento à governança do SUS. Por isso foi necessária a criação dessas comissões, onde não existe apenas a Comissão Intergestores Tripartite, mas também a Bipartite. Sendo assim, é importante ressaltar que esse decreto ele veio com o objetivo de aprofundar os conceitos de regionalização e hierarquização, região de saúde e contratos entre os entes públicos. Para, assim, organizar a atenção básica, foi necessário criar contratos organizativos de ação pública como instrumento para estabelecer a comunicação entre as esferas do governo, definindo assim um planejamento integrado. E esse planejamento integrado é importante, principalmente em relação à implementação de novas tecnologias, para que obtenhamos a segurança e também para alcançarmos os objetivos estabelecidos pelo SUS, para atendermos todas as necessidades de cada região que assim necessita. E essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.